primeiro ano, tudo bem? Nós vamos continuar hoje falando sobre a conclusão do texto dissertativo. Só que hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Vocês já viram o que precisa ter uma boa conclusão, o que é a conclusão. Agora a gente vai falar sobre alguns detalhes que devem aparecer nessa conclusão, principalmente quando a gente começa a construir essa conclusão pensando nas propostas de vestibulares, tá bom? Então a primeira coisa que eu gostaria de lembrar para vocês é aquela estrutura que a gente já vem falando aí há alguns meses sobre como construir a nossa redação. Então, o esquema básico de uma redação é primeiro parágrafo com tese e argumentos, o segundo parágrafo com a menção do primeiro argumento, tópico frasal, embasamento e finalização. O segundo argumento eu vou desenvolver também nessa estrutura e a gente agora passa para a conclusão. Então, na nossa prova, por exemplo, nós fizemos aí uma atividade que era construir 2 parágrafos argumentativos. Teve gente que ainda se perdeu aí com a estrutura desse parágrafo. Cuidado aí para que a gente não acabe atrasado naquilo que a gente já trabalhou. Então, vamos hoje para a conclusão. Bem, a conclusão ela pode aparecer de 2 formas, vai depender aí da proposta que a gente está fazendo e hoje eu vou falar especificamente para vocês sobre as propostas aí dos vestibulares aqui de São Paulo. Então prestem atenção, numa proposta de redação eu posso fazer a conclusão como expressão conclusiva, ou seja, dessa forma, sendo assim, por conseguinte. Então eu tenho várias expressões aí que a professora Anne falou com vocês na aula passada. A gente já trabalhou algumas aí, inclusive quando nós falamos das orações subordinadas adverbiais, das orações coordenadas. Então a gente já trabalhou um pouquinho dessas conjunções aí. E a gente depois pode ter a reafirmação da tese e uma observação final, tá? Quando que geralmente essa conclusão vai acontecer? Quando a gente tem uma proposta de produção textual que não é uma proposta vinda de um tema social. Então, por exemplo, no Enem, a gente não costuma colocar esse tipo de proposta. Esse tipo de proposta vai acontecer na FUVEST, vai acontecer na VUNESP, então são algumas outros vestibulares ou outro estilo de temática que aparece pra gente, tá? E quando a gente pensa na proposta do Enem, a gente vai ter expressão conclusiva, como aconteceu na outra, só que um item muito importante e que vale 200 pontos da redação, que vale nota 1000, vai ser a proposta de intervenção. Então a gente vai começar hoje a falar sobre o que precisa ter nessa conclusão de proposta de intervenção e como a gente faz isso, em que a gente precisa pensar na hora de construir essa conclusão, e a gente vai terminar de falar sobre isso só depois do nosso recesso, tá bom? Antes eu queria falar com vocês sobre algumas coisas que a professora Anne já falou na semana passada. Então prestem atenção aí, anotem esses itens que eles são bem importantes. Primeiro, conclusão não é lugar de simplesmente repetir o que já foi dito. Então, quando eu vou fazer uma conclusão, eu não vou ficar, então, como eu disse, isso assim, assim, assado. Como eu disse, aquilo, aquilo, outro. Então, não é para você repetir na conclusão o que você falou antes. A conclusão é para você fazer um fechamento das ideias iniciadas anteriormente. Conclusão não é apresentação de novos argumentos. Os meus argumentos são apresentados e desenvolvidos nos parágrafos argumentativos. A conclusão vai fazer um desfecho dessa ideia ou, no caso da proposta do Enem, ainda propor uma intervenção, ou seja, uma solução para esse problema. Não é para a gente ficar na conclusão trazendo uma ideia nova. Então, a conclusão ela não vai trazer surpresas para esse leitor, ela só vai fazer um fechamento daquilo que já foi abordado, tá? Conclusão não apresenta conexão apenas com o último parágrafo desenvolvido. Então, tem que tomar cuidado porque, na verdade, muitas vezes a conclusão ela vai retomar lá em cima, como a gente já falou, a nossa tese. Qual foi o objetivo do meu texto? Para que eu iniciei o meu texto e desenvolvi toda essa argumentação? Para chegar a essa conclusão. Então tem gente que faz a conclusão pensando só no último parágrafo e a gente tem que fazer a conclusão pensando no meu texto todo, inclusive no que eu apresentei lá na tese, tá? Na verdade, dentro de cada parágrafo a gente pode fazer um tipo de conclusão sem fazer uma proposta de intervenção, mas já um preparatório para a conclusão em cada um desses parágrafos. Mas o último parágrafo não pode falar só da última argumentação que eu fiz no meu texto, tá bom? Conclusão deve ser um parágrafo muito bem construído e desenvolvido.
O último parágrafo da minha dissertação não é aquele para eu dizer assim, ah, acabou, graças a Deus, agora eu coloco aí, é isso, pronto, acabou, e você o que tem feito, né? Não é isso, tá? O meu parágrafo de conclusão, ele tem uma intenção, ele precisa ser bem articulado com o meu texto, porque é ele que vai fazer o fechamento da ideia que eu apresentei durante todo o texto. Então eu não posso terminá-lo de qualquer jeito, tá? E aí, como a gente falou dessas expressões conclusivas, eu também queria retomar as expressões que a gente trabalha aí dentro da conclusão. Eu trouxe aqui mais algumas, a professora Anne semana passada apresentou algumas para vocês. E a gente tem aqui expressões que vão nos ajudar a concluir a ideia desse texto, tá? Então tomem cuidado aí com o uso dessas expressões para que o leitor fique claro que você ali está começando a finalizar a sua ideia. Outra coisa que vale a pena a gente lembrar é coisas que eu não posso fazer na minha redação, inclusive usar a palavra coisa, tá? Ela é muito informal, então a gente já tem falado aí que não é para usar esse vocabulário informal, coisa, legal, tipo assim, né? Isso tudo não entra na minha redação, muito menos na minha conclusão. Então, não faça perguntas. Lembra que nas outras aulas lá a gente falava que, olha, evite pergunta. Cuidado se você fizer uma pergunta no tópico frasal para que ela seja respondida no seu parágrafo. Então, a gente tinha até a possibilidade de usar uma pergunta, desde que essa pergunta fosse respondida. Agora, na conclusão, não é hora mais de fazer pergunta. Então, nesse momento do texto, eu não vou ficar fazendo perguntas, muito menos terminar o meu texto. E você? O que tem feito sobre isso? E você? O que acha dessa ideia? Nem pensar, tá bom? Não use a primeira pessoa do singular, isso a gente não vai fazer em um momento algum. Mas como a gente tem a conclusão e fechando uma ideia, uma perspectiva que é mais pessoal ainda do que os parágrafos argumentativos, cuidado para não usar a primeira pessoa. Não vou usar nem a primeira pessoa e nem fazer referência ao meu interlocutor. Então essas duas expressões ela não aparecem, até porque o meu texto precisa ser impessoal. Então, para trazer mais formalidade para o meu texto e para que essas questões de convencimento fiquem ainda mais relevantes, o meu texto não vai nem incluir o meu interlocutor e nem falar de experiências próprias. A gente pode sim, num texto argumentativo, usar acreditamos e por isso nós precisamos, ou usar a terceira pessoa do singular, como a gente já viu. Precisa-se, é importante perceber, a gente traz ainda mais impessoalidade para esse texto, tá? Outra coisa que a gente não deve fazer no nosso texto, é só para lembrar aí, que ele não deve ter, ainda mais na conclusão, ditados ou expressões populares. Então não adianta eu terminar o texto dizendo, porque como dizia minha avó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou, a gente sabe que isso no nosso país nunca vai acontecer, porque em casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Então nada disso de dizer, usar a expressão que a avó usava, usar ditado, nada disso vai poder ser colocado aí, porque isso não traz embasamento para minha argumentação, tá? Então eu coloquei para vocês algumas palavras aqui, já tinha mostrado antes e elas estão aí de novo para lembrar aquilo que eu não devo usar na redação. Cuidado que ainda tem gente colocando eu acho, na minha opinião, você, aparecendo aí frequentemente na redação, tá? Tomem cuidado com isso. Faça um recorte aqui, coloque no espelho aí do seu quarto e lembre-se, isso eu não posso usar na redação, isso eu não posso usar, isso eu não posso usar. Tá? Então, eu acho, você, o então, é uma coisa, é legal, aí, na minha opinião, isso a gente não usa na nossa redação. Não só porque traz essa impessoalidade, mas também mostra uma forma que não é culta da nossa língua, tá? Eu vou deixar para vocês aqui o link da aula anterior, caso vocês queiram acessar e saber e lembrar como a gente apresentou a conclusão na semana passada, o que foi dito sobre isso aqui de uma forma mais detalhada. E se precisar, então acessem aí, revejam a aula ou vejam a aula antes de continuar na aula de hoje, tá? Então vamos lá, eu falei para vocês que a gente tem dois tipos de conclusão, elas podem acontecer aí no texto dissertativo de duas maneiras. Ou trazendo essa proposta de intervenção, ou fazendo uma reflexão, um fechamento sobre determinado assunto. Então,
quando a gente tem vestibulares tipo da FUVEST, da VUNESP, ele vai trazer um tema mais filosófico. E nesse caso, o que o aluno vai fazer? Ele vai trazer uma síntese das ideias que foram apresentadas e fechar aquele texto ali com uma retomada da tese. Então a gente vai lembrar aí que nesse caso não é ficar repetindo o que já foi dito, como eu falei anteriormente, mas é dar uma conclusão, aí, uma finalização para essas ideias que você apresentou, ou por que você escolheu determinadas ideias para discutir esse tema, tá? Então, esses vestibulares vão acabar tendo temas mais gerais ou mais filosóficos e vai precisar muito mais do seu conhecimento de filosofia, de sociologia, esses conhecimentos que você constrói nessas aulas, o estudo sobre filósofos, sobre teóricos aí da sociologia, vai ser muito mais importante para você usar nesse tipo de redação, tá? Já a proposta do Enem, em contraponto, ela vai falar sobre problemas que são sociais, problemas que geralmente estão sendo discutidos na realidade brasileira, porque acabam sendo direitos que deveriam ser para todos e que alguns estão excluídos dessa possibilidade de desfrutar desses direitos, tá? Então ela vai trazer muito aí do que a nossa Constituição prevê de direitos para todas as pessoas. Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, um tema da FUVEST, que vai mostrar aí, por exemplo, com base nas ideias presentes no texto de Kant, exponha o seu ponto de vista sobre o tema. O homem saiu de sua menoridade? Então, nesse caso aí, o texto de Kant vai apresentar a ideia de que o homem só passa a ter maioridade não quando ele faz 18 anos, mas quando ele começa a ter uma independência intelectual, ele consegue tomar suas decisões de uma forma mais prudente, mais sábia. Então, nesse caso, ele atingiu a maioridade. Então, o texto vai refletir sobre o homem saiu de sua menoridade, ou seja, ele conseguiu atingir esse nível de independência, de pensamento, de criticidade que o Kant vai discutir naquele texto. Isso não tem proposta de intervenção, isso aí é só uma reflexão sobre as atitudes e o comportamento da nossa sociedade, tá? Já quando eu pego o tema do Enem de 2019, a gente vai ver aí que eu tive democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ele está falando que a arte enquanto cinema, o cinema enquanto arte, enquanto um direito que todos têm de desfrutar de meios artísticos, culturais, o quanto que a nossa sociedade tem direito a isso, quantas pessoas têm o privilégio de desfrutar dessa cultura do nosso país. Então, a gente vai ter vários aspectos que podem ser discutidos dentro desse tema e no final eu posso, quanto a esse tema, de falar de democratização do acesso, eu posso propor uma atitude de intervenção. Algo que alguém pode fazer, que pode melhorar a questão do convívio social. Então, isso tudo aí vai poder ser desenvolvido nesse caso dessa proposta, tá? Eu coloquei para vocês aqui uma proposta, por exemplo, que o terceiro ano está trabalhando também agora nessas últimas semanas. Pós-modernidade, conquista ou retrocesso? Também é um tema reflexivo, tá? É um tema que eles estão trabalhando aí sobre a questões filosóficas e sociológicas dentro do tema, mas que não cabem fazer uma proposta de intervenção. É uma constatação sobre o que se entende de pós-modernidade e se isso daí tem realmente trazido um retrocesso ou se isso está sendo um avanço para a sociedade contemporânea. E já que a gente falou dessa questão do Enem, eu vou mostrar para vocês aí então um pouco dessa competência 5, que é a competência que vai falar especificamente sobre a proposta de intervenção. Então aqui agora está a tabela que está falando sobre essa competência 5, então elaborar uma proposta de intervenção para os problemas abordados respeitando os direitos humanos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dos direitos humanos. Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema, recebe nota 0. Então, quem não apresenta uma proposta ou ela não tem a ver com o que foi discutido, tem nota 0. Apresenta proposta de intervenção vaga, precária, relacionada apenas ao assunto, mas não tem nada aí de criticidade nesse texto. Elabora de forma insuficiente essa proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articula com a discussão desenvolvida no texto. Ganha nota aí, elabora de forma mediana a proposta de intervenção relacionada ao tema e articula a discussão desenvolvida no texto.
elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articula a discussão desenvolvida no texto, e elabora muito bem a proposta de intervenção detalhada relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto, tá? Então, no caso aqui, esse candidato tem nota 200, aqui nesse competência 5, 160, 120, 80, 40 e nota 0, tá? Então, a gente já sabe o que é preciso para poder ter uma boa nota aí nessa conclusão do meu texto. Então, agora eu preciso desenvolver as habilidades aí para que eu tenha esses 200 pontos garantidos. Bem, e aí vamos falar um pouquinho sobre os direitos humanos, porque lá está dizendo o seguinte: elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Mas o que são esses direitos humanos? A gente estudou um pouquinho no ano retrasado sobre os direitos humanos, o direito a estudar, o direito à religião, o direito à moradia. Então, a gente estudou aí vários aspectos, como foi o tema do nosso LERMAC, que foi o tema da nossa mostra do conhecimento. Então, a gente teve aí várias situações em que essas temáticas foram discutidas. Então, a gente precisa tomar cuidado que, nessa questão dos direitos, eu vou incluir a dignidade humana. Então, ter uma vida digna, ter uma vida que vai me trazer o mínimo que eu preciso aí para poder viver de uma forma confortável, vamos dizer assim, igualdade de direitos para todas as pessoas, reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, sustentabilidade socioambiental. Então, tudo isso faz parte aí desses direitos que eu não posso ferir. O que nós precisamos tomar cuidado quando a gente fala dos direitos humanos? Tem gente que acha que só fere os direitos humanos quando fala de matar alguém. Então, só quando diz, deve ter que mandar todo mundo pra forca, matar todo mundo, isso feriu os direitos humanos. Mas não é só nesse momento que a gente pode estar ferindo os direitos humanos, não, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado. Eu vou mostrar pra vocês alguns trechos que a gente tem aqui, que vão acabar ferindo essa ideia dos direitos humanos que nós mencionamos, mas que nem todos têm a questão de falar de morte ou desejar a morte para o outro. Então vejam aí como isso pode parecer. Falando sobre intolerância religiosa, olha uma frase aí que atribui nota 0 por ferir os direitos humanos. Podemos combater a intolerância religiosa acabando com as religiões e implantando uma doutrina única. A gente viu lá nos direitos humanos que eu tenho reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades. Então, se a minha religião é diferente da outra, isso aí precisa ser reconhecido e respeitado. E não fazer com que todo mundo se iguale aí numa religião única. Depois eu tenho, o governo deveria punir e banir essas outras crenças que não sejam referentes à Bíblia. Então aí também eu tenho essa questão não só do preconceito, quanto a falta de reconhecimento e valorização de outras diversidades, aqui no caso religiosa. Então, por que só aquelas que são referentes à Bíblia, e aqui mantendo o erro, a falta de crase, é que devem ser respeitadas? Então, eu preciso saber aí que todos têm direito à religiosidade, seja ela qual for, tá? Depois eu tenho 2 em relação à violência contra a mulher. Então, eu tenho, esses criminosos deveriam ser massacrados na cadeia. Muitos dizem devem ser castrados, seria uma boa ideia. Aqui também fere aquilo que deve ser respeitado em relação ao outro. Lembra que a gente falou aqui da questão da dignidade humana. Então, se esse homem, mesmo um criminoso, ele tem direito à dignidade e à igualdade de direitos. Então, ele cometeu um ato que é inconcebível, que não é aceitável, tudo bem. Mas a gente precisa lembrar que essas pessoas também têm os seus direitos garantidos. Depois eu tenho a de controle de dados na internet, que foi um tema também que apareceu aí há algum tempo. Uma solução para o problema é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas, que se deixam levar por qualquer vídeo ou foto vista. Tem cabimento? O caso é grave, temos que punir esse tipo de uso com a própria morte. Então, ó, aqui a gente sempre fica claro pra gente, aqui, que isso está ferindo o direito humano. Mas será que quando a gente fala que uma solução é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas, eu estou lembrando que o direito precisa ser igual para todo mundo e que eu estou ferindo os direitos humanos? Então tomem cuidado aí, que às vezes aquele pensamento mais radical nosso pode acabar levando
a ideias aí que ferem os direitos de todos e que por isso eu não posso defender numa redação, tá? E aí eu tenho a pergunta de alguns alunos. Professora, se não souber o que dizer, afirmo que todos precisam ter consciência. Tudo bem? Não. Eu não posso aí dizer que ter consciência de que as pessoas precisam ter direito à internet, ter consciência de que a mulher deve ser respeitada, ter cuidado aí. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre como eu tenho que desenvolver a minha proposta de intervenção pensando em todos esses itens aí que precisam ser respondidos numa proposta de intervenção. Então não é só falar que tem que ter consciência, não. A gente já tem conversado sobre isso. Cuidado aí com essa solução muito geral, tá? Posso decorar o modelo de conclusão e usar em todas as redações? Também não. Então a gente viu aí que eu preciso prestar atenção ao tema que está sendo proposto e ver o que ele quer que eu discuta sobre aquilo. Se cabe uma proposta de intervenção, se cabe apenas uma reflexão. Então não é decorar uma proposta, uma conclusão única e sair usando essa conclusão em todos os lugares, só mudando o nome das pessoas, tá? E por último, posso escrever sobre o que eu quiser dentro da temática proposta? Não. O que eu queria falar para vocês, que a gente precisa tomar cuidado também com aquilo que a gente resolve escrever, principalmente na nossa conclusão. Lembrando não só da questão dos direitos humanos, para a gente não ferir os direitos humanos e acabar sendo atribuído nota 0. E também a gente precisa lembrar, deixei aqui um recado para vocês, que o seu treino de redação deverá ser guiado pela expectativa do avaliador em cada uma das provas. Então não é escrever sobre o que eu quero. Óbvio que eu vou tentar colocar ali a minha opinião e tentar convencer o meu avaliador sobre as minhas ideias. Mas cuidado que quando a gente está fazendo uma proposta de redação, principalmente no processo seletivo, eu preciso tomar cuidado com as ideias que eu vou expor ali e se aquele é o momento certo para eu discutir determinadas ideias, tá? Então toda vez que a gente for fazer uma proposta de redação, principalmente uma avaliativa, tomem cuidado com aquilo que eu estou apresentando de ideia naquele texto. Primeiro, se eu tenho argumentos suficientes para desenvolver aquela ideia e se o meu argumento não vai ferir aquilo que é direito do outro. Lembrando que quando o nosso direito acaba, começa o do outro. Então eu não posso ir além daquilo que está no meu campo de opinião ou no meu campo de avaliação sobre o que acontece na sociedade, tá bom? Bem, e a gente vai terminar essa aula de hoje. Eu já vou desejando aí um bom recesso, um bom descanso. Eu ainda falo com vocês um pouquinho sobre literatura aí nas próximas aulas, mas as aulas de produção textual, anotem tudo que a gente fez aí, segurem essa folhinha, que depois que a gente voltar do recesso, a gente continua discutindo essa questão da conclusão e falando mais sobre a proposta de intervenção, tá bom? Até a aula de literatura e beijos, já vá se preparando aí para esse momento de descanso. Tchau!